aí galera, tudo bem? Bom, meu nome é Miguel Lobitsky, sou um dos sócios aqui da NFT e eu vou ministrar para vocês aí o treinamento de DaVinci Resolve. Esse treinamento ele vai ser um treinamento totalmente online, onde a gente vai abordar a interface dos softwares, requisitos para você trabalhar com ele, dispositivos que o DaVinci trabalha. Então esses dispositivos podem ser as mesas de cor, ou até um tablet que você pode usar também. Eu vou tentar indicar isso aí para vocês. Tem um site que você baixa um plugin, que você pode colocar esse plugin no seu tablet e você fazer a correção de cor através do seu iPad, tá? Não acho muito útil, mas enfim, se você acostumar vai te ajudar bastante, porque ele é mais sensível, mas tem que treinar bastante. Vou ensinar todas as ferramentas, alguns conceitos básicos sobre cor, como que vocês configuram o projeto de vocês, alguns conceitos sobre cor primária e secundária, né, sobre as correções e as cores complementares para vocês trabalharem aí destacando melhor os planos de vocês. Tudo que o DaVinci tem de ferramenta de colorização, trabalhar com keyframe, com tracking, com máscara. A gente vai aprender a explorar a timeline dele aí para que a gente tenha um melhor desempenho. A gente vai aprender a trabalhar com markers e vamos aí também um pouquinho de conceito de colorimetria para vocês entenderem como é que funciona uma cor, como que você mistura as cores aditivas, cores subtrativas, enfim. Vou criar bastante look com vocês, vou ensinar sobre fluxo de trabalho do Final Cut para o DaVinci, do Avid para o DaVinci, do Premiere para o DaVinci, do DaVinci para o Avid, do DaVinci para o Smoke, enfim, tudo através de arquivo XML. E vou ensinar vocês também a usar o Scene Cut Detection, que é uma técnica onde ele consegue reconhecer os cortes do teu material editado. Então você pode mandar um vídeo também editado para o DaVinci, desde que ele não tenha transições, ele consegue reconhecer perfeito. Quando tem transição, ele às vezes fica um pouco estranho, ele pode reconhecer mais cortes do que precisa. E vou falar um pouco sobre o mercado da cor, que é um mercado que no cinema e na publicidade já é um mercado antigo, mas que no vídeo, em casamento, em produtora, em publicidades de menor porte, ainda é muito novo. Em televisão, então é uma coisa que com a entrada do 4K vai cada vez mais crescer, porque a gente tem cada vez mais qualidade de imagem e você tem que cada vez mais acertar as cores para que cada coisa fale na sua respectivo momento, para não fique tudo pulando ao mesmo tempo, tá? Bom, basicamente o conteúdo do nosso curso vai ser esse. Esse treinamento vai ser totalmente online, mas vocês podem tirar algumas dúvidas comigo através de e-mail. O meu e-mail é miguel.rodrigues@nft.com.br e vocês podem também me adicionar dentro da nossa rede social. Tem lá um usuário chamado Miguel Lobitsky, e lá vocês podem falar comigo para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Espero que não fiquem muitas dúvidas, que vocês consigam aprender muito bem e que vocês gostem muito do DaVinci, que é uma ótima ferramenta para correção de cor. Então é isso aí, pessoal. Vamos então começar a entender algumas coisas sobre cor, alguns conceitos, entender o DaVinci e aí a gente começar essa nossa primeira aula. Bom, aqui, pessoal, antes de eu abrir o DaVinci e a gente já começar a usar ele e a gente começar a aprender como que ele funciona, como que funcionam esses recursos dentro dele, eu vou mostrar para vocês esse slide que eu falo sobre Control Surface, que na verdade é os controladores que a gente usa para fazer a cor no DaVinci. A marca mais conhecida é a Tangent. A Tangent também é aquela marca que criou o plugin para o iPad. Então se você entrar no site da Tangent, você consegue achar esse plugin que você vai ter que instalar no seu iPad, vai ter que emparelhar com a sua Tangent do dispositivo que você baixa do site da própria Tangent, e aí você consegue trabalhar no DaVinci, que ele vai ter uma mesa parecida com a Wave, mas mais simples, tá? Bem mais simples. Mas tem as rodas de cor, enfim, tem todos os seus menus. O problema é que fica um pouco complexo de você trabalhar com tudo isso junto.
tá? Você tem que acostumar bem a, a usar o seu iPad como mesa. Eu tentei usar, achei bastante difícil. Acho que a mesa é bem mais fácil. Bom, as mesas mais caras que você tem é a Tangent Element, que é a maior mesa que você tem da Tangent, que vai custar uma média de 3.000 a 5.000 reais. Às vezes aqui no Brasil são um pouco mais caro também. Você tem uma mesa menorzinha, que é a Tangent Wave, que custa aí de R$ 1,5 a 3 pau, depende se você vai achar usada, se vai achar nova. E tem a da Avid também, que você consegue achar ela aí em modelos entre 3 a 4 mil reais. Também tem usada, tem gente vendendo por um pau e meio, 2.000 reais, tá? Mas existem outros modelos, essas mesas são mesas controladoras, elas têm uma precisão muito boa para você mexer na tua roda de cor. Você pode perceber que ela trabalha com rodas no meio, e isso vai fazer todo sentido quando eu ensinar vocês a trabalhar com a roda de cor dentro do software, tá? Mas com o mouse você tem basicamente recursos que você tem na sua mesa. A grande diferença é a sensibilidade, é o controle. Quando você acostuma com todos os seus atalhos da mesa, ela se torna mais rápido do que você trabalhar no mouse. Mas não é algo que vai atrapalhar vocês no desempenho do dia a dia usando o DaVinci, tá bom? Então, isso fica a título de conhecimento. Bom, outra coisa que a gente trabalha também bastante usando o DaVinci são os monitores externos, né? Quando a gente trabalha cor para cinema, é fundamental você ter um monitor profissional para você conseguir ter a sua imagem mais fiel ao que você está vendo, né? Então, quando você fizer o seu transfer, ele tem que ser muito próximo do que você está enxergando. Então, para isso, você tem que ter um monitor que não tenha muito brilho, um monitor que te passe as suas cores de uma forma mais fiel à sua realidade, que é um monitor que a gente chama de monitoração broadcast. Aí tem o da Flanders, que tem monitores ótimos, que vão aí a partir de 3 a 4 mil reais, mas tem monitores até mais caros, monitores até de 20 mil reais. Mas são monitores ótimos para você tem Vector Scope dentro dele, você tem todos os seus medidores de nível de cor, de contraste, de saturação. Então é bem interessante para quem quer seguir para a área de cinema ou para quem quer ter uma produtora, ter uma sala com uma monitoração profissional. Óbvio que isso para a internet, por exemplo, para quem está fechando o vídeo e vai mandar para o YouTube, para o Vimeo, que hoje tem muito filme que a gente vê publicidade para YouTube, não tem tanta necessidade de você usar um monitor caro. Você pode usar um monitor Dreamcolor da HP, que é mais barato e é muito bom, tem uma cor muito fiel. E para você fazer filmes que não vão para película, que vai para TV, porque televisão você vai ter a geração ainda, né? Você fecha um filme para a Globo de São Paulo, ela vai gerar para outras Globos, já perdeu um pouco da cor. Então, para a emissora, você nunca tem uma cor tão fiel quanto você fez na ilha. Você vai ver que você sempre tem uma perda de luminância, tem uma perda, às vezes, de saturação, tá? E aí tem a Boland também, que é uma marca muito boa para você ter alguns tipos de monitor. Mas eu recomendo muito esses monitores para quem vai realmente trabalhar com cinema ou para quem vai trabalhar com publicidade que possa aí ser veiculada em cinema. Mas para quem trabalha em TV, quem trabalha em internet, quem trabalha em casamento, quem trabalha com Blu-ray, um Dreamcolor segura muito bem a sua cor, ele garante bem a fidelidade da cor que você está vendo com a cor que vai ser fechado o teu arquivo, tá bom? Depois eu vou acabar falando um pouco mais disso, mas você tem vários monitores que você pode procurar, a própria Blackmagic tem as dela também. Por isso que existe um DaVinci que você paga $25 mil, que ele já vem com todos os seus equipamentos de monitoração, tá? Até inclusive caso você vá monitorar em algum monitor externo, a Blackmagic tem também uns racks que você compra, que você pode dividir o DaVinci em 2 monitores e um terceiro só para você ficar enxergando o seu produto final, tá bom? Isso você vai achar mais informações aí dentro do site da Blackmagic, www.blackmagicdesign.com. E aí tem também uma série de equipamentos e periféricos que a própria Blackmagic criou para você trabalhar junto com o DaVinci, tá bom?
Bom, pessoal, antes da gente começar a trabalhar com o DaVinci, a gente tem que entender um mínimo sobre cor. A gente tem que ter pelo menos uma ideia sobre a cor para que a gente consiga operar o DaVinci aí de uma forma mais tranquila. Vocês vão perceber dentro do DaVinci que ele tem um menu chamado Luminance. Que Luminance não é só branco. Luminance é a curva de contraste entre preto e branco. Então, quando você está lá embaixo, a gente está falando dos seus tons de shadow. Quando você está lá em cima, a gente está falando dos seus tons de highlight. Quando você está no meio, a gente está falando dos seus mid of tones, seus tons médios, né? Os tons de pele, os tons de cinza, tá bom? Então, quando você tem uma imagem com alto contraste, quer dizer que você tem uma curva descendo, ó, toda vez que você descer para o lado direito, você está deixando o teu preto mais preto. Se você for para o lado esquerdo, o teu preto mais branco. Se você pegar aqui em cima no teu highlight, você descer ele, você vai deixar o teu branco mais preto, quer dizer, o teu branco mais escuro. Se você subir, você vai deixar o seu branco mais branco. Então, quando você tem uma curva dessa em luminância, quer dizer que a tua imagem tem um contraste mais alto. E quando você tem uma imagem mais flat do seu luminância, o seu canal de luminância ele está retinho assim, ó, no teu gráfico, quer dizer que você tem uma imagem com baixo contraste, tá bom? Se quisesse diminuir mais o contraste, eu ia mexer nesse gráfico também. Então o que vocês precisam decorar é que luminância é a curva de preto ao branco, que é conhecido como contraste, tá bom? Já que a gente falou de luminância, é muito legal a gente falar sobre a cor também. O padrão do vídeo é o RGB. Então qualquer imagem de vídeo que você trabalhar, ela é composta por vermelho, verde e azul, tá? Dentro dessas três cores, você vai ter uma coisa que a gente chama de aditivo. Então, a soma das três cores juntas, a hora que tiver a intersecção das três cores, você forma o branco. Quando duas cores só estão juntas, ele forma o cian, o magenta e o amarelo. Quando juntam as três, ele faz o branco, tá bom? Isso é um formato que a gente conhece como cor aditiva, que é a cor que a gente trabalha no vídeo, que não tem nada a ver com o CMYK, que é para mídia impressa. Então, nunca tentem trabalhar com vídeo usando o formato CMYK, tá bom? Só para vocês entenderem aqui, então eu tenho duas rodas de cor, para vocês entenderem. As rules, né? Quando a gente fala de rule, a gente fala de cor, tá? Então, sempre a hora que tem intersecção das três, é o branco absoluto. Beleza? Vamos lá, agora vamos entender o que é o chroma. Nesse começo, antes da gente começar a trabalhar com o DaVinci, a gente tem que começar a alinhar algumas linguagens que o mercado profissional fala. Então a gente já viu que luminância é curva de contraste, a gente viu que qualquer vídeo trabalha com formato de cor RGB, que a soma de todas as cores é o branco, e quando a gente tem intersecção de duas cores, elas formam uma terceira cor, que a gente chama de cor complementar, que é o cian, o magenta e o amarelo. E aí a gente tem que entender também como a gente fala de chroma. Chroma, ele é igual à saturação do teu filme. Então essa imagem daqui tem mais chroma do que essa imagem da direita. Então a imagem da esquerda está mais saturada do que a imagem da direita. Tá? A imagem da esquerda tem mais saturação, a imagem da direita tem menos saturação. Então, dependendo de onde vocês forem trabalhar, o nível da produtora, essa linguagem mais profissional, às vezes o cara fala, teu vídeo está com muita saturação, ele vai falar, o teu chroma está alto, porque no Vectorscope você tem como ver como que está a sua medição de chroma. Então se você não entender essas linguagens, você vai falar assim, nossa, o chroma está alto, que absurdo é esse? Na verdade não é absurdo nenhum, é só que o teu filme está com um pouco de saturação a mais do que ele poderia. Tá? Então, antes de mexer no DaVinci, a gente tem que entender algumas linguagens. Bom, vamos lá. Agora a gente vai abrir aqui o DaVinci, e quando ele abrir, vocês vão perceber que o DaVinci trabalha com usuários. O usuário é o colorista. Então, cada colorista que você quiser, que for trabalhar com o DaVinci, precisa criar um usuário dele. Esse usuário dele tem acesso aos grades dele, às preferências dele, a forma dele de trabalhar. Então, para a gente criar um novo usuário, a gente tem um botãozinho de mais aqui embaixo. Ó, tem um zoom muito grande. A gente tem esse botãozinho de mais, que ao clicar nele, a gente vai criar um usuário. Então, eu vou digitar Miguel Lobitz, que é o meu usuário, você vai digitar o seu nome aí, que é o seu usuário. Se colocar password,
cuidado, anota em algum lugar, porque se você esquecer o seu password, ele não consegue resetar, então você vai ter que apagar o teu usuário ou entrar pelo o administrador para pegar os teus grades e jogar em um outro usuário. Então vai dar um trabalho a mais. Se for usar na tua casa, não precisa botar password. Se você for usar numa produtora, numa emissora, em alguma empresa que você tenha mais pessoas, aí você coloca um password, tá? Não vou colocar password, vou aqui, ó, Setup New Users. E aí, assim que ele criou o meu usuário, ó, tá aqui, ó, usuário Miguel. Eu clico no botão Login. Cliquei no botão Login, ele vai abrir uma nova janela chamada Project Manager, que nada mais é que aonde eu vou ter todos os meus projetos. Então, cada filme que eu colori é um projeto diferente. Como eu não colori filme nenhum ainda, não tem projeto nenhum, tá bom? Bom, aqui são formas de visualização que eu posso ver os meus projetos. Como eu não salvei nenhum projeto, esse projeto inicial dele chama-se Untitled Project. Mas isso nada mais é que a hora que eu salvar eu coloco o nome que eu quero. No caso eu vou chamar de aula 1, tá? Por default ele está no padrão 1920 por 1080, 24 frames por segundo. Mas isso a hora que eu entrar dentro do DaVinci eu posso reconfigurar para qualquer formato, até 4K, 5K. A gente está trabalhando aqui com a versão Lite. A versão Lite ela exporta até 4K os testes que a gente fez. A única diferença da versão Lite para a versão Full, até onde a gente viu, é que ele não tem alguns filtros e ele também não faz correção de cor em arquivos 3D, estereoscópico, né? Mas no resto, no processo da cor, funciona muito bem, tá? E para quem comprar alguma câmera Blackmagic já ganha a licença do DaVinci também. Se eu quiser criar um novo projeto, eu posso clicar nesse maisinho. Ele cria um novo projeto para mim, mas como eu já tenho esse Untitled, eu não preciso criar nenhum. Se eu quiser criar uma pasta para guardar os meus projetos dentro dela, eu clico em New Folder e ele vai abrir uma nova pasta que eu posso jogar vários projetos lá dentro, tá bom? Aqui ele está mostrando que o meu usuário é Miguel. Se eu quiser trocar de usuário, eu clico, posso botar Logoff e aí vai aparecer todos os meus usuários. Eu posso entrar em outro usuário qualquer, mas não é o caso. E aqui eu tenho a minha rede que me mostra todos os usuários criados nessa máquina, tá? Inclusive mostra os projetos que os outros usuários criaram, tá vendo? Ó. Mas eu não vou usar isso agora. Então eu vou clicar duas vezes aqui onde está um Title Project. Eu vou abrir aqui o DaVinci. Abrir o DaVinci, ele ainda não está salvo. Para eu salvar ele eu aperto o Command e a tecla S. Ele vai pedir para eu criar um nome para esse projeto. O nome que eu vou dar vai chamar Aula 01 Contraste e Cor. Legal. Aqui do lado, para vocês entenderem, antes da gente começar a trabalhar com ele, a gente tem que entender o que é o software, qual é a lógica dele. Aqui do lado esquerdo em cima a gente tem a Library. Library é onde o DaVinci vai procurar as suas mídias, tá? O DaVinci não é um software que você aperta Command I e ele aparece aquela janela para você importar a mídia. Quando você dá Command I, ele abre Project File, então ele quer trazer um projeto que você já fez. Então não é isso. Para eu importar uma mídia, eu tenho que mapear as pastas dentro da minha library. Para mapear as minhas pastas aqui, eu venho em DaVinci Resolve, Preferences, e a pasta do meu curso DaVinci está dentro do desktop. Então eu vou clicar aqui, ó, eu vou deletar essas pastas que tem aqui e vou criar uma nova pasta clicando no mais, ó, mais, e vou direcionar, ó, desktop, curso DaVinci Resolve, choose. Direcionei para a pasta do curso, save. Quando eu fizer isso e der save, ele me dá uma mensagem falando que ele só vai dar o update nessa informação, quer dizer, ele só vai atualizar essa minha informação de caminho, da onde eu quero pegar as minhas mídias, depois que eu fechar e abrir ele novamente. Então eu vou dar um OK, vou fechar o DaVinci, Command Q, e vou abrir o DaVinci de novo. O DaVinci, para algumas preferências, ele só funciona depois que você fecha e abre. A localização de pastas é uma dessas preferências que só funciona depois que você fecha e abre. Então, se você atualizar para você começar a pegar mídias que estão no seu HD externo, ele só vai reconhecer o teu HD externo depois que você colocar lá no teu Media Storage o seu HD externo e depois você fechar e abrir o seu DaVinci novamente. A hora que você fizer isso, ele reconhece. Eu tenho um HD externo aqui chamado Macintosh HD.
que está preso na minha máquina. Não. Eu tenho o meu HD interno, que está aqui, ó, chamado Macintosh HD. Eu tenho o meu HD interno aqui, ó, que chama Macintosh HD. Só que para eu chegar até minhas mídias, eu tenho que ir em Users, NFT, Desktop, curso da DaVinci, e aí eu cheguei na pasta dos meus vídeos. Ou eu venho aqui, ó, lembra o atalho que a gente presetou agora há pouco? É aqui, ó, clicou aqui, ele já está com todas as pastas do meu curso, tá bom? Então, sempre que você precisar presetar uma pasta, seja um HD externo, ele estando ligado na sua máquina, você vai clicar aqui em DaVinci Resolve, Preference, e vai usar a sua opção do Media Storage, tá? Então, Media Storage é para você localizar um atalho para onde estão os seus arquivos. Beleza, galera? Bom, feito isso aqui, a gente vai se lembrar que Library é onde ele vai pegar todos os meus arquivos. Aqui do lado tem uma monitor, uma janela de visualização. Então, quando eu clicar em algum vídeo, ó, ele vai monitorar através da minha monitor. Tá vendo? Ele monitora aqui. Se tiver áudio, ele vai dar a minha batida de áudio, quer dizer, ele vai passar a minha modulação de áudio através do meu audiometers que está aqui do meu canto direito. Aqui embaixo eu tenho uma janela de metadado. Então, quando eu clicar em algum vídeo, ele me fala quantos frames por segundo, qual o tamanho daquele filme, qual a duração total, qual codec que ele foi fechado, o tempo de start, o tempo de saída. Ele tem todos os metadados desse filme que ele foi gravado dentro dele. Ó. Então, qualquer filme que eu clicar, ó, ele vai me dar os metadados dele aqui. Ó. O nome do filme, extensão desse filme, codec desse filme, tá bom? Agora, aqui é o seguinte. A gente tem aqui do lado uma Media Pool. Media Pool é onde a gente joga todos os nossos arquivos de vídeo antes da gente começar a corrigir a cor. Então, para a gente começar o nosso processo de cor, para a gente começar a trabalhar com ele, eu sempre vou pegar os meus vídeos aqui, ó, e vou arrastar para a minha Media Pool. Quando eu fui descer um vídeo para o meu Media Pool, o DaVinci está falando que os clipes selecionados estão com um frame rate diferente do meu projeto da minha própria timeline. E ele pergunta para mim se eu quero que eu adequo a minha timeline ao DaVinci ou não. Eu posso deixar a timeline do DaVinci diferente dos meus vídeos. Então, se eu colocar Change, se os vídeos estão em 2397, ele vai adequar a minha timeline para 2397, em vez de 24. Se eu botar Don't Change, ele vai manter a minha timeline em 24 e os vídeos vão estar em 2397, tá? Eu vou botar Change para trabalhar todo mundo igual. Mas se eu quisesse também fazer isso de forma manual, eu posso deletar todos esses vídeos. Que deletando daqui do meu Media Pool, eu não estou tirando do meu HD, eu só estou tirando da minha pasta de utilização. O Media Pool é um pouco parecido com a Bin do Avid, que é onde você joga as mídias que você vai trabalhar na sua timeline. Mas eu posso apagar daqui a qualquer momento que os vídeos vão estar ainda no meu HD, tá? Agora, só para vocês saberem onde que a gente preseta a nossa timeline padrão, eu venho aqui e clico nesse botãozinho aqui embaixo, que é o Project Settings, que ele tem um formato aí de uma engrenagem, né? Clicou nele, abre uma nova janela chamada Project Settings, e aí eu tenho uma opção chamada Master Project Settings. Em Master Project Settings, eu tenho aqui, ó, Timeline Resolution. Eu posso visualizar esse filme em vários formatos, em 3K, 4K, 4K acadêmico, 2K, 2K 16:9, 2K Scope, que é um pixel mais largo, ele fica mais próximo do cinema, né? Ele é mais retangular. Você pode trabalhar com o Full HD, no caso eu vou usar aqui o Full HD e vou deixar ele aqui em 24 quadros por segundo, tá? Bom, beleza. Agora eu vou dar um Apply. E quando eu dou Apply, ele não fecha essa janela, ele mantém a minha janela aberta. Agora eu venho aqui e eu tenho que fechar no xizinho. Essas coisinhas a Blackmagic podia melhorar nele, tá? Ele já fechar automático. Tem gente que acha que deu pau e não é só fechar, tá? Agora eu vou arrastar os vídeos de novo para minha timeline. Vou dar o Change para ele.
vou vir agora aqui, ó, a lógica de trabalho, o fluxo do DaVinci, sempre começa do Media e termina no seu Delivery. Então, Media é onde você vai importar todos os seus materiais. Então, tudo que você vai trabalhar, você pode dividir dentro do teu Media Pool. Por exemplo, eu tenho uma pasta master, deixei todo mundo. Agora, se eu quisesse trabalhar por sequência do filme, então tem uma sequência de ação, uma sequência interna, uma sequência externa. Eu posso criar outras pastas aqui, chamar, por exemplo, vou só mostrar um teste, tá? Sequência externa. E aí eu posso puxar só as imagens que competem à sequência externa, tá? Nesse caso eu vou renomear aqui e vou deixar como exercício 2. Então no master está o exercício 1, tá? Ó, aqui em master estão as imagens do meu exercício 1, em exercício 2 estão as imagens do meu exercício 2, eu já vou criar uma terceira pastinha que eu vou chamar de exercício 3 e vou deixar aqui dentro. Então para a aula de hoje a gente vai fazer exercício 1 que está na master, exercício 2 que está no exercício 2, exercício 3 que eu vou puxar aqui do exercício 3, tá? Então esses são os materiais que eu vou usar nessa nossa primeira aula de DaVinci. Então aqui é o seguinte, ó, acabei de puxar esses materiais para dentro do meu Media, agora ele só serve para eu puxar o material e para eu monitorar, para eu saber como é que está o frame rate, a qualidade, enfim. Agora quando eu quero começar a trabalhar, eu preciso criar uma timeline. Para eu criar uma timeline, eu venho sempre nesse menu Edit. Eu posso editar pelo próprio DaVinci, mas ele ainda não é uma ferramenta de edição. Ele está criando recursos bem legais, ele tem Fast, ele tem Slow, ele tem várias layers, tem uma timeline muito parecida com a do Final Cut 7 e alguns recursos do Final Cut X, porque ele trabalha também com o Inspector. Então ao longo do curso eu vou explicar esses recursos aí para vocês, mas não é a ferramenta indicada para você editar. O ideal é você trazer um arquivo XML já editado de outro software, e aqui você só vai trazer a sua montagem pelo seu menu Edit. Então toda vez que você for exportar ou importar um XML é pelo seu menu Edit. Ou quando você for criar uma timeline para você colorizar é pelo seu menu Edit, tá bom? Depois que você criou essas suas timelines ou importou algum arquivo XML, você vai para o menu de cor. O menu de cor é o menu onde acontece 80% do DaVinci, é onde você tem uma timeline no meio, é onde você tem os seus menus de cor espalhado aqui embaixo, é onde você tem a sua galeria de Power Grades and Grades, quer dizer, grade nada mais é que uma característica de cor que você cria. Então quando você está criando um look, você salva essa cor, ele vira um preset dentro do teu grade que você pode aplicar em outras imagens para você ganhar tempo aí de colorização, tá? E aqui Delivery é o menu onde você exporta todo o teu material, você vai mandar os seus renders, você vai mandar ele em individual clip, caso seja vários vídeos para depois você mandar um XML, ou você já fecha de uma vez o teu arquivo fechando Move, fechando sequência, enfim. Aí depende do seu fluxo de trabalho, isso a gente vai falar um pouco mais lá para frente. Então a gente estava no Media, do Media tem os nossos materiais aqui dentro, vamos vir para o nosso menu Edit. O nosso menu Edit a gente tem aqui em cima como monitorar as nossas timelines, que no caso eu não criei nenhuma, ou os nossos Media Pools, que são as nossas pastas que a gente vai trabalhar. Aqui embaixo eu tenho duas opções, visualizar metadados, Media Index dele, onde que estão os teus arquivos, isso eu vou explicar depois. E aqui embaixo a gente tem também um Effects Library, que são efeitos de transição, são filtros e efeitos de texto que você tem para auxiliar na sua edição. Não quer dizer que esses efeitos aqui sejam muito úteis, porque o ideal é você trazer já tudo de uma outra timeline, e se forem efeitos comuns ele vai reconectar aqui. Então, por exemplo, eu fiz uma edição no meu Final Cut, onde eu uso o Cross Dissolve. Quando eu trouxer o meu arquivo XML, como existe aqui dentro também o Cross Dissolve, ele vai trazer já montadinho com os Cross Dissolves, porque ele vai reconhecer do Final Cut, porque ele tem aqui. Agora, se eu usar algum plugin do Final Cut ou do Avid ou de algum software que o DaVinci não tenha, ele vai substituir aquela transição por um Cross Dissolve, beleza? Aqui em Media Pool, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar para Timelines, e vou criar uma nova timeline. Para criar uma nova timeline, eu clico com o meu botão direito, ou venho nesse menu File,
New Timeline, ou Command N, tá? Ó, Command N, ele pede para eu criar uma nova timeline. Essa timeline eu vou chamar de exercício 01, tá? Que é o primeiro exercício que a gente tem, que é contraste. Coloquei ele aqui, cliquei 2 vezes nele, vou vir no meu Media Pool. Tudo que está na minha pasta Master, eu vou arrastar para dentro da minha timeline. Vocês perceberam que quando eu vim arrastar ele aqui, ó, se eu jogar para cima, ele cria uma nova layer de vídeo e uma nova layer de áudio, idêntico a era o Final Cut 7. Por isso que a gente brinca que ele pode ser que ele vire uma nova ferramenta de edição muito poderosa, porque a Blackmagic se atentou a essa lacuna de mercado que ficou aí com a morte do Final Cut 7, e ela criou uma versão, um módulo de edição dentro dele, que é bem parecido com o Final Cut 7, tá? Tem uma aula que eu falo só de edição, aí eu vou mostrar todas as ferramentas que ele tem relacionadas à edição, mas como a prioridade dele não é edição e sim correção de cor, eu vou só usar a princípio esse menu Edit para jogar as mídias que estavam no meu HD brutas para dentro da minha timeline, para que eu possa abrir dentro do Color. Então, se eu esquecer de criar uma timeline, ou se eu esquecer de jogar os vídeos dentro da minha timeline, a hora que eu abrir Color não existe vídeo nenhum. Então sempre você vai ter que lembrar de, no menu Edit, vir em Timelines e criar uma timeline. Criou uma timeline, você vai vir no seu Media Pool, vai escolher as mídias que você vai jogar lá e vai arrastar para a tua timeline. Lembrando que esse fluxo, eu estou puxando materiais que estão dentro do meu HD interno ou externo, mas materiais brutos, eu não estou trazendo nenhuma timeline já editada. Mais para frente eu vou ensinar vocês a trabalharem com XML, que é importar esses materiais já editados de outro software, tá bom? Então eu vou vir agora aqui no meu menu Color. Todos os meus vídeos que estão lá na mesma ordem estão aqui no meu menu Color. E na verdade o que eu tenho aqui no meio nada mais é do que também uma timeline. Só que aqui numa representação visual diferente, tá? Essa representação visual ela é muito mais útil para quem é editor e essa representação visual ela é muito útil para a gente ter uns thumbs maiores e saber o que é cada imagem, tá bom? Aqui é o seguinte, esses menus que a gente tem aqui, ó, no nosso canto direito, eles são pertinentes a Color Corrector. Então, todo o processo da cor, ele trabalha por 2 etapas. A gente trabalha primeiro fazendo um Color Corrector, que é a gente ajustar o preto e o branco e as cores de uma cena. E depois a gente tem uma segunda etapa, que a gente chama de Color Grading, que é você realmente trabalhar uma característica para aquele vídeo. Você pode isolar uma cor do fundo, você pode deixar um céu mais azul, uma roupa um pouco mais destacada, uma pele um pouco mais dourada, com ferramentas que estão nesses menus aqui, tá? Então, os menus da esquerda são os menus de ferramenta primária, de correção primária, de Color Corrector. Os menus da esquerda são os menus de correção secundária, quer dizer, menus que eu vou usar para criação de grades, ok? E essa terceira barra de menu é onde eu tenho os meus keyframes, é onde eu crio os meus keyframes para poder animar esses efeitos que eu quero fazer. Pode ser que você trabalhe em um notebook. Se você trabalhar em um notebook, o DaVinci vai estar com uma resolução um pouco mais apertada. Se a sua tela estiver mais apertada, provavelmente ela vai estar assim, ó. Todos os seus menus juntos, e aí você está falando, pô Miguel, você está falando que existem menus da esquerda e da direita e para mim está tudo igual. Na verdade é porque você não está com uma configuração de 1920 por 1080. Então o DaVinci aperta mesmo esses seus menus. Então, quando está tudo junto, só para você saber, até aqui, ó, até o seu RGB Mixer, a gente está falando de menus que vão mexer, até o Motion Effects, na verdade, são menus que vão mexer com correção primária, Color Corrector. Agora, a partir do seu Curves, até o Data Burn, que é para você colocar alguns GCs, alguma coisa em cima, todos esses menus aqui são para correção secundária, tá bom? Bom, eu vou passar de um a um. O único menu que eu não vou ensinar é o menu de 3D, que é o estereoscopia, porque esse DaVinci é o DaVinci Lite, tá? Então, como ele é o Lite, ele não tem esse menu de estereoscópio. O restante, todos a gente vai trabalhar aí frequentemente com eles, então vai ficar bem fácil. Eu vou voltar a minha interface, porque eu acho mais didático de trabalhar assim, sabendo que tudo que for correção primária está por aqui, tudo que for secundária está por aqui, tá bom?
Aqui é o seguinte, eu tenho um botãozinho aqui do lado que é para eu visualizar ou não a minha gallery. Às vezes fica um pouco apertado esse monte de janela aberta, então eu posso fechar minha gallery por enquanto, que como eu não criei grade nenhum, não estou usando preset nenhum aqui, nada ainda, eu vou deixar ela minimizada, tá? E vou deixar a janela do DaVinci centralizada. A hora que eu criar alguma coisa de grade, eu abro ela de volta, ok? Bom, vamos lá. Agora aqui é o seguinte, para a gente começar a fazer uma correção de cor, para a gente começar a trabalhar com ele, a gente tem que se atentar a alguns atalhos, tá? Então eu vou falar alguns atalhos bem básicos para a gente trabalhar com ele. Um desses atalhos é o L. Igual o Final Cut, igual o Premiere, igual o Avid, o L é Play dentro do DaVinci. O K é Stop e o J é Play para trás, é Play reverso, tá? Igual nas outras ferramentas, se você apertar 2 vezes o L, ele vai mais rápido. E ele travou. Tá bom? Aí se você apertar 3 vezes mais rápido, 4 vezes mais rápido ainda, 5 vezes é o máximo que ele vai, tá? Mas isso depende muito da tua placa de vídeo. O DaVinci é um software que ele pesa muito a placa de vídeo, então ele funciona muito bem com a tecnologia da OpenGL, que está dentro das placas NVIDIA. Então, se você tiver uma placa de 2 GB, 4 GB, ótimo. Se você tiver uma placa de 520 MB, de 1 GB, você vai sofrer um pouco, tá bom? Então, quanto melhor a sua placa de vídeo, melhor o desempenho do seu DaVinci. Se sua placa for de 256, ele vai dar pau, tá? A hora que você criar um terceiro node aqui, ele trava, ele perde a sua visualização, então você vai ter que trocar a placa, não tem jeito. O DaVinci não aceita máquinas com placa de vídeo AT Radeon, são pouquíssimos modelos, a maioria ele não aceita, e placas da Intel Iris Graphics também a maioria ele não aceita, e eles funcionam muito bem com as placas NVIDIA, então caso você tenha problemas de visualização, pode ser a sua placa de vídeo também. Para a gente começar a cor aqui, a gente já viu que JKL é igual do Final Cut, ou igual do Avid, ou igual das outras ferramentas de edição. Barra de espaço é play, barra de espaço é stop. E aí eu preciso habilitar aqui os meus monitores de scopes. Para eu andar nessa tela aqui, ó, dessa forma, tá vendo? Eu arrastar a minha tela, fazer uma pan, eu clico com o botão do meio do mouse e eu posso arrastar essa tela, tá bom? Para eu dar zoom é mais, para eu dar zoom é Command mais ou Command menos. Ó, Command mais, e se eu quiser arrastar, eu clico no botão do meio, Command menos, tá bom? Agora, para eu encaixar ela na minha janela, é uma opção chamada Fit to Window, eu aperto Shift Z. E para eu abrir os meus medidores de scopes, Shift Command W, ele me abre os meus medidores de scopes. Agora, para quem não gosta de atalho, clica com o botão direito sobre o vídeo, e aí você tem um menu chamado Show Scopes. É a mesma coisa, tá? Show Scopes, ele vai abrir os seus medidores de scope. Bom, esse primeiro exercício, a gente vai fazer uma coisa chamada Color Corrector, que é acertar um pouquinho dos níveis de cor desses vídeos que a gente importou para ele. Esse processo é muito simples, é um processo que qualquer colorista precisa saber fazer. Mas isso não quer dizer que se você souber fazer, você é um colorista, tá? Isso quer dizer que você só sabe fazer um Color Corrector. Isso, na verdade, é bom até para um editor finalizador, porque às vezes você pega uma imagem dentro do próprio Final Cut, ou do Avid, ou Premiere, e você dentro dele consegue resolver, você sabendo ler esses gráficos aqui. Na verdade, esses 3 gráficos são muito parecidos. O Waveform, o Parade e o histograma, eles têm uma peculiaridade entre eles que é o 0 é os pretos, o 100 é os brancos. Então, 0 é os pretos, o 1023 é o branco. 0 é os pretos e o 1023 é os brancos, tá? Então essa imagem, você percebe que ela está carregada nos seus brancos e ela tem ausência de preto. Se ela tem ausência de preto, ó, tá vendo que não existe informação aqui, ó? Se ela tem ausência de preto, ela está o quê? Ela está lavada. Então eu preciso descer os pretos para o meu nível de 0 e acertar os brancos, porque os brancos também estão passando de 1023. Quando o branco passa de 1023, ó, em todos esses gráficos aqui eu percebo a mesma coisa, tá? Quando o branco passa de 1023, quer dizer que a minha imagem estourou.
Então estourou os brancos. A diferença desses gráficos é que o parade e o histograma nada mais é que um parade deitado. Você pode perceber que o vermelho, se você deitar o vermelho, ele está em cima. Você deitou o verde, ele está no meio. Você deitou o azul, ele está embaixo. Agora, o waveform, ele é igualzinho ao parade, só que ele tem um branco aqui, ó, que é a luminância. Lembra que a gente falou que luminância é a curva de preto e branco? Então ele mostra que essa imagem, o contraste é muito baixo. Apesar de ele existir, ó, um vermelho mais alto, um verde um pouco mais baixo nos seus highlights e um azul que não chega até muito lá em cima. Então você percebe, ó, o vermelho mais alto, um verde um pouco mais baixo e o azul realmente bem mais baixo, tá? Isso se repete nos seus shadows, né? Ó, o vermelho, o verde e o azul. O que você pode fazer, ó, existe uma ausência de informação entre o que é muito preto, que provavelmente é embaixo dessa ponte aqui, para as outras cores. Então eu posso encostar essa parte do gráfico aqui embaixo. Como é que eu faço isso? Eu vou deixar aqui do lado, para a gente conseguir monitorar, e vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho a minha roda de cor, Color Wheels. Agora faz mais sentido quando você olha essa roda de cor e você olha aquelas mesas que eu tinha mostrado para vocês. Ó, eu vou botar aqui na tela uma mesa de correção de cor. Então essas rodas de cor são muito parecidas com as rodas que você tem na mesa. Tá vendo? Para que você tenha mais facilidade de controlar a sua roda de cor. Beleza? Então aqui, ó, você vai perceber que o DaVinci trabalha com uma linguagem bem profissional e bem próxima dos outros softwares de high-end, como Nuke, Smoke. Então você vai perceber que ele tem uma coisa chamada Lift. Lift são os pretos. Então tudo que for shadow na sua imagem vai estar dentro de Lift. Então se você mexer aqui, ó, na tua roda de cor, clicar, segurar e arrastar, ó, você está mexendo nos seus tons de preto. Tá? Para você zerar, é só você clicar aqui, ó, nesse botãozinho, ele zera as suas cores. Quando você falar de gama, você está falando dos seus mid of tones, dos seus tons médios. Então, ó, se você arrastar para cá, você está mexendo, tá vendo? Ó, até nos seus gráficos aqui você percebe, você está mexendo na parte central da sua cor. Vou zerar. E se você mexer no seu gain, você está mexendo na sua roda de cor de branco. Ó. Você está jogando os teus brancos para magenta, os seus brancos para cian, os seus brancos para amarelo, ou volta. E offset, ele está mexendo aqui, ó, na tua curva de cor geral, de preto, cinza e branco. Ok? Vou zerar aqui também. Agora, aqui embaixo, você tem uma roda de luminância. Ó, se você girar ela para o lado direito, você está adicionando o branco no branco. Se você girar para a esquerda, você está tirando o branco do branco. Se você pegar o scrolling do mouse, que é esse scrolling do meio, se você girar ele para cima, também serve para você, só parando o mouse em cima da tua roda e girando o scrolling, ele está subindo. Girando para baixo, ele está descendo. Então eu vou descer até ele bater em 1023 ali, ó. Ó, encostou. Agora, se eu mexer no meu médio aqui, ó, em gama, ele vai subir os médios. Se eu descer, ele vai descer os médios. Então eu vou fazer o quê? Eu vou deixar os médios aqui, ó, vou descer um pouquinho mais e vou encostar o preto, essa parte aqui, ó, onde eu tenho mais informação, eu vou condenar isso aqui e vou descer. Posso enterrar esse pedestal, né? Não tem problema enterrar só esse pouquinho aqui. Se eu enterrasse tipo isso, aí eu tô realmente deixando a minha imagem com preto muito forte, que a gente conhece como pedestal enterrado. Mas como aqui provavelmente é uma linha ou esse canto, eu vou enterrar ele e você vai ver como a tua imagem ganha mais contraste, ó. Quando você acerta o preto e o branco, você ganha o quê? Você ganha em profundidade de cor. Eu vou diminuir um pouco os meus gráficos aqui. Você ganha em profundidade de cor. Por quê? Porque ó, o teu gráfico mostra isso. Tua cor começa em 0 e a tua cor acaba em 1023. Se você olhar a tua imagem antes da cor que você acabou de acertar, ó, vou dar um... Anota aí, pessoal. Command D. D de dado, tá? Command D é para você desabilitar o node selecionado. Então, para você ver o antes e depois de um node selecionado. Ó. Command D. A imagem era assim. Então, você percebe que essa imagem
ela não tem preto mesmo, ó. E realmente, se você olhar, ela não tem preto, ela está lavada. Você percebe que essa imagem ela tem um range de cor muito pequeno, porque a cor realmente começa em 384 e vai a 1023. Quando você corrigiu, você trouxe a cor do 0 até o 1023. Ó, do 0 ao 1023. O que aconteceu? Quando você melhorou o range, você melhorou a nitidez da tua imagem, o contraste da tua imagem, tá? Então, esse ajuste que a gente fez aqui, ó, nada mais é que um ajuste de contraste. Eu acertei a luminância dela. Para eu dar full screen ou voltar ao normal, anota aí, Command F. Command F, ele volta à visualização normal. Command F, ele dá full screen. Command F, ele volta para a visualização normal. Ou Alt F, ele dá um half screen. Ele vem para metade da tela e você consegue monitorar ele em meia tela, tá bom? Mas aí, quando você está em half screen, você deixa de monitorar os seus nodes, que é algo muito importante. Então eu vou nomear esse node. Toda vez que eu faço algum tipo de ação, você tem que criar o hábito de nomear, para que quando algum outro operador for mexer na tua cor, ele vai conseguir entender o que você fez. Então aqui a gente mexeu em contraste. Então clica com o botão direito, Change Label. Ó, contraste. E aqui, ó, se eu clicar no número 1, é a mesma coisa que ele desabilitasse. Ó. Tá vendo que ele faz esse desconectado? É a mesma coisa que eu der Command D, tá? Ó, Command D ele desabilita e habilita o Node, e clicou no 1, ele desabilita e habilita o Node. Beleza? Bom, essa primeira imagem está corrigido, preto, preto, branco, branco, só que ela está levemente desbalanceada. Se você olhar aqui, ó, o vermelho em highlight está mais alto do que o verde e o azul. Então eu vou pegar aqui e vou mexer o quê? Eu tenho 3 menus, highlight, médio e preto. Então eu vou mexer em highlight. Eu vou fazer o quê? Eu vou compensar esse cara trazendo ele um pouquinho para baixo, o vermelho, ó, já trouxe o vermelho para baixo. E vou levar ele levemente para a direita para subir um pouquinho o azul que estava meio baixo. Legal. Então agora eu balanceei, ó, o highlight das três cores do meu RGB. O que eu vou fazer? Esse menu aqui de baixo ele é até mais preciso, tá vendo? Ó, aqui parece que está certinho, mas aqui eu vejo que o verde está um pouco mais alto. E essa imagem realmente está levemente esverdeada, tá vendo? Então eu vou fazer o quê? Eu vou acertar por esse menu de baixo aqui, ó, pelo histograma, ó. Vou descer um pouquinho o verde. Olha lá. Pronto, beleza. Ó, agora tá fino aqui, ó. Ó, tá bom? Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou subir um pouco o branco para ele encostar no 1023, ó. Ó. Encostei. Encostei. Então essa minha imagem aqui, ó, vou fechar. Command F para você enxergar. Command D antes, depois. Ficou um pouco melhor, né? Acho que deu pra gente deixar ela um pouco mais interessante. Bom, vamos pro vídeo 2 agora. O vídeo 2 é esse aqui, ó. Então eu vou dar um Shift Command W. Vou abrir aqui o meu Scopes. E nesse aqui, ó, eu vou só descer um pouquinho preto para encostar. E vou subir um pouquinho branco para encostar. Mas é uma imagem que na minha curva de contraste tá boa. Ó, o antes e depois, ó, tá vendo? Eu melhorei um pouquinho esse contraste dela. E ela tá bem balanceada, ó. O que é azul, o que é amarelo, o que é verde, enfim, as cores estão nos seus respectivos lugares, nada tá invadindo nada. Então eu não tenho muito o que mexer, tá? Não é porque tá aqui de exercício que eu vou mexer muita coisa não, tá certinho. Command F de novo, agora eu vou mexer nessa aqui, ó. Essa tá detonada. Essa imagem falta preto, essa imagem falta branco, essa imagem falta cor, essa imagem está detonada. Eu percebo que minha cor aqui está suprimida. Ó. A cor começa em 256 e vai até 640. Então é uma imagem que até parece um RAW. Só que ele não é RAW porque ela está muito feia. Né? O RAW ele é bem parecido. Você tem uma... No RAW você tem essa característica mais suprimido, mas ele tem toda a informação porque ele é uma imagem de muitos bits. Essa imagem não. Essa aqui é uma imagem de Apple ProRes normal com 8 bits. Então ela está realmente detonada.
Então eu não consigo fazer milagre, eu vou só acertar o preto e o branco dela, mas mesmo assim vocês vão ver que vai melhorar muito. Então Command F, cliquei aqui, vou girar o preto para preto, ó, descendo o preto, subindo o branco, ó, Command F, Command D, acho que melhorou um pouquinho, né? Legal, acho que melhorou um pouquinho. Então agora, Command F de novo, essa imagem já está corrigida, então contraste, aqui contraste, aqui é o seguinte, agora vamos para essa quarta imagem aqui, ó. Essa quarta imagem, eu percebo que ela foi uma imagem gravada à noite e que provavelmente abriu um pouco mais o ISO para poder captar melhor a luminância da noite, né? Mas você percebe que ela granulou bastante aqui, ó. Porque quando você grava à noite, você precisa abrir o ISO para você captar mais luminância, você traz também bastante ruído. Então eu tenho que realmente chegar o preto no preto e o branco no branco, vai melhorar o ruído, mas não vai salvar totalmente essa minha imagem, tá? Mas vai melhorar bastante. Então eu vou dar um Command F aqui, Shift Command W, para eu abrir os meus gráficos. Percebo que ao olhar no gráfico, essa imagem realmente falta preto. Então, ó, você vê que seus preços estão mais altos e falta um pouquinho de branco. Então, ó, desceu o preto, subiu o branco. Legal. Command F, ó, ainda tá um pouco ruim, dá pra gente melhorar. Vamos descer um pouco mais. Subir um pouquinho médio. Aí. Mas ó, essa ruidagem muito forte dele aqui, ó, a gente não consegue tirar, lembra que eu falei, ó? Tá vendo? Ele melhora, mas é uma imagem que tá detonada pela forma que foi usada a câmera, tá? Mas existem algumas técnicas que a gente pode fazer para melhorar esse fundo preto, técnicas de cor, e se eu precisasse poderia usar técnicas de composição, porque esse céu está totalmente preto, eu poderia jogar em um software de composição e fazer um Sky Replacement, que era trocar o céu, tá? Mas não é a nossa ideia, que a nossa ideia a princípio é só fazer curva de contraste. Então eu vou pegar essa minha próxima imagem aqui, contraste, agora eu vou vir na última imagem que eu tenho, e vou abrir aqui os meus medidores, e vou colocar o preto no preto, e o branco no branco, que está estouradão, ó, legal. E eu vou acertar a temperatura dessa minha imagem aqui, ó. Vou subir um pouquinho, ó. Command F, fechei aqui, Command D, eu vou ver o antes e depois agora. Antes, depois. Antes, depois. Antes, depois. Command F. Esse nosso primeiro exercício está pronto. Era só para a gente acertar as nossas curvas de contraste, a gente aprender a trabalhar e a entender o waveform, o parade e o histograma. Entendendo eles, agora eu vou falar sobre o vector scope. O vector scope está mais ligado à temperatura da minha imagem e à saturação da minha imagem. Então se eu saturar muito uma imagem, ó, você percebe que ele vai aumentando o tamanho do meu vector scope aqui, ó, da minha cor. E ele me fala que essa cor está muito saturada, tá vendo que tem uma bola bem forte de cor entre yellow, amarelo, e vermelho. Então, a imagem vai estar alaranjada. Será? Vamos olhar? Olha lá, a imagem está alaranjada. Vou diminuir a minha saturação. Esse gráfico nunca pode encostar nesse limite, ó. Se ele bater nesse limite dele aqui, ó, tá vendo que ele está cortando aqui, ó? Quer dizer que essa imagem está com uma saturação muito forte. E o que eu tenho que fazer é tirar essa intensidade de cor. Então eu tenho que baixar sempre a saturação nesses casos. E vou voltar aqui, tá? Eu fiz só esse exemplo para vocês entenderem para que serve o Vector Scope. Ele é para checar a temperatura da minha imagem e para checar a saturação da minha imagem. É um gráfico extremamente fundamental para a gente entender quando a gente faz correção de cor, tá? Nas próximas imagens a gente vai usar bastante ele. Beleza, gente? Bom, essas imagens aqui já estão prontas. E é isso aí, pessoal. Um abraço, valeu, tchau, tchau.